A alergia que eu falo são as alergias tardias, aquelas que acontecem 6, 12, 24, 72 horas depois que a pessoa ingere o alimento. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Então, o mascaramento das alergias alimentares tardias é um fenômeno que foi muito estudado por médicos alergistas, neurologistas americanos, estudiosos desse fenômeno das alergias tardias. E isso aconteceu durante praticamente 50 anos de estudo. O que aconteceu? Um grupo de médicos nos Estados Unidos descobriu que nem todas as alergias alimentares se conseguia permitia que o médico fizesse diagnóstico por exames de sangue, os exames chamados IgE, né, que são aqueles exames que os alergistas pedem para fazer o diagnóstico das alergias imediatas, e que não se conseguia também fazer o diagnóstico das alergias tardias através daqueles testes na pele, chamados de prick test, aqueles testes de puntura, que faz pontinhos na pele. Por quê? As alergias alimentares tardias, elas são um fenômeno muito mais complexo do que as alergias imediatas. Como eu já falei aqui para vocês, as alergias imediatas, elas são, na maioria das vezes, elas são facilmente perceptíveis pelo próprio paciente ou pelos familiares do paciente. Porque a pessoa come o alimento e logo em seguida, 30 minutos depois, ela tem a reação. Essa reação pode variar, como acontecia com a minha mãe quando ela comia caranguejo. Um inchaço no lábio, no olho, até uma asma severa e até uma urticária ou até o que a gente chama de choque anafilático, em que a pessoa, né, desaba a pressão e precisa de adrenalina, precisa ir para pronto-socorro. Mas eu não estou falando desse tipo de alergia aqui. A alergia que eu falo são as alergias tardias, aquelas que acontecem 6, 12, 24, 72 horas depois que a pessoa ingere o alimento. E normalmente não é aquele alimento que você ingeriu fora da sua rotina alimentar. Ao contrário, são aqueles alimentos que são... Então, eu estou falando das alergias alimentares tardias, elas acontecem com aqueles alimentos que são ingeridos todo dia. Então, não é aquela coisa extraordinária, mas sim aquela coisa que é ingerida todo dia. E o que acontece? Quando você começa a comer um alimento todos os dias, com muita frequência, ou com uma frequência maior do que 3 dias, esse alimento ele vai ter uma interação com o nosso organismo. O nosso organismo precisa digerir esse alimento em pedaços bem pequenos. A gente tem o alimento, ele tem as proteínas, né? Todo alimento, na sua grande maioria, exceto açúcares, né? Tem proteínas, e essas proteínas são quebradinhas, são quebradas em pedaços bem pequenininhos, são chamados aminoácidos, e aí esses aminoácidos entram no nosso organismo para constituir o nosso organismo. No caso das alergias alimentares tardias, o que acontece? O indivíduo não digere direito essas proteínas e o intestino dele está vazado, ele não está com o intestino funcionando direito, o intestino se abre porque tem algum problema inflamatório, uma intolerância, ou mesmo um crescimento de fungo, de bactérias, que a gente chama de desbiose, um desequilíbrio de qualquer ordem no intestino. Eu não vou entrar no mérito aqui para explicar isso, mas nesse tipo de situação, esses alimentos que são comidos com muita frequência, eles começam a sensibilizar o organismo da pessoa que está tendo esse problema, e a pessoa começa a desenvolver uma intolerância imunológica àquele alimento que ela ingere com mais frequência. Por isso que é muito comum a gente ver muita gente reclamando de ter problema quando come leite, ter problema quando come glúten, ter problema quando come carne, feijão, né? Porque esses alimentos, arroz, esses alimentos são muito comuns de serem ingeridos. O problema está quando você diagnostica que uma pessoa tem problema com um determinado alimento e essa pessoa começa a desenvolver o que a gente chama de mascaramento. O que venceu o fenômeno do mascaramento?
é quando a pessoa, ao ingerir aquele alimento que lhe faz mal, imediatamente, ao longo de 30 minutos, essa pessoa se sente bem. Ou seja, suponhamos que ela tem uma dor de cabeça. Tá? Um exemplo mais clássico é do café. Ela tem uma dor de cabeça e aí, quando ela ingere o café, ela se sente bem. Se ela deixa de ingerir o café de manhã, ela tem dor de cabeça. Então, a pessoa acredita, ela passa a acreditar pela observação dela, né, que o café melhora a dor de cabeça dela. Como se a dor de cabeça fosse uma coisa essencial. Só que aí ela está se confundindo. Na verdade, ela está confundindo causa com consequência. Na verdade, nessa situação, o café ele está produzindo uma grande inflamação no organismo dessa pessoa. Ele está causando uma irritação nos nervos digestivos. Tem um nervo gigantesco que vem do intestino e vai para o cérebro, que é chamado de nervo vago. E esse nervo ele fica inflamado quando a pessoa ingere o café. Porém, aí é que está o pulo do gato. Quando a pessoa faz isso com muita frequência, ela já tem esse hábito de fazer isso por muitos anos, o corpo, que tem uma inteligência, que tem uma forma de se adaptar a tudo que acontece com ele tem as suas estratégias, né? Muitas vezes essas estratégias elas podem ser mais prejudiciais do que benéficas. Por exemplo, se você inalar uma fumaça e você tiver uma herança genética para ter asma, o que vai acontecer? Essa fumaça, para o corpo se defender dessa fumaça, ele vai estreitar os brônquios. E a pessoa vai ter é exatamente isso que a gente está conversando, tá? Sobre essa questão. Preste atenção que você vai entender o que está acontecendo. O corpo, para se defender, ele faz um espasmo no brônquio e a pessoa tem asma, tá? Então, a asma, ela resulta de uma resposta adaptativa do corpo para evitar que alguma coisa vá profundamente e cause uma lesão nos brônquios da pessoa. É uma defesa, para no meio do caminho. Não chega no final, para no meio do caminho. Então, no caso, voltando à questão do café, tá? Já que a Maciel está aí falando que ela tem esse problema. Como o café ele causa uma reação inflamatória muito grande no corpo, o corpo, penalizado dessa situação, ele libera uma substância chamada endorfina. Nós temos analgésicos no nosso corpo. Só para vocês terem uma noção, o nosso corpo ele controla tudo que acontece. Se a gente tiver uma lesão muito forte, ele vai liberar endorfina. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma morte natural, né, uma pessoa está muito doente, né, está naquele momento final, tem aquela história da melhora do dia da morte. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso daí, né? O corpo entende que não existe mais nada a fazer, que a pessoa vai morrer, e para essa pessoa ter uma morte boa, o corpo libera endorfina. Então é muito comum, eu já tive a oportunidade de ver isso, aquela melhora da morte. A pessoa, no dia que antecede a morte dela, está muito doente, está muito combalida, né? E aí o que acontece? No dia que antecede a morte dessa pessoa, ela apresenta uma súbita melhora. Aí se animam os médicos, se animam as enfermeiras, se animam os parentes. Nossa, ela melhorou, ela está bem, ele está bem, nossa. E no dia seguinte a gente tem a notícia de que a pessoa faleceu. O que aconteceu? O corpo liberou endorfina numa forma de compaixão. O corpo foi compassivo, né? Existe essa sabedoria da natureza. A natureza, ela tem os seus milagres, né? As suas estratégias. Então, quando algum alimento está nos agredindo muito e você ingere esse alimento, a primeira atitude do corpo consiste no sentido de vai inflamar, ele sabe que vai maltratar, então ele libera endorfina. E aí isso faz a pessoa ter uma confusão na cabeça dela, né? Poxa vida, se eu não tomar aquilo eu vou ter dor de cabeça, mas na verdade é aquilo que está causando a dor de cabeça. E aí, secundariamente, o corpo libera a endorfina em resposta ao estímulo inflamatório, e aí a pessoa tem a sensação de que ela está melhorando, que aquilo está fazendo bem. Isso não acontece apenas com o café, isso acontece com vários outros alimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns pacientes, essa semana eu tive uma paciente, que ela, coitadinha,
ela falou para mim que eu ia colocá-la numa dieta de exclusão, porque a gente diagnosticou que ela tinha sensibilidade e intolerância a um determinado alimento. E ela falou para mim que quando era retirado esse alimento da dieta dela, ela entrava em aflição. Ela ficava extremamente agressiva, ao ponto do marido sair de casa e comprar o alimento para ela. Não, toma, tá aqui, toma. É melhor melhorar do que a gente passar por esse sofrimento como um todo. Então, o mascaramento, ele pode estar relacionado com um comportamento de vício alimentar, que não se estende apenas aos alimentos, ele pode se estender a outras coisas. Eu vou ampliar a percepção de vocês. Eu já tive algumas pacientes, isso eu já vi mais em mulheres, confesso a vocês que eu nunca tive nenhum paciente que eu diagnostiquei com esse problema, com vício, dependência química de açúcar. Dependência química de açúcar. E aí todo mundo acha que essa dependência química de açúcar, ela só é o açúcar. Não é. O que acontece? Muitos dessas pacientes, o que está acontecendo com elas? Quando elas ingerem o açúcar, além do açúcar em si liberar endorfina, liberar serotonina, né? Porque assim, a pessoa frustrou, teve uma contrariedade, teve um arranca-rabo com o filho, com o marido, está nervosa, está ansiosa, né? Ela vai lá, come açúcar porque tranquiliza. Né? O que acontece? Quando a pessoa faz uso do açúcar, vai acontecer uma série de fenômenos que estão ligados a isso daí. O primeiro deles é que na hora libera endorfina. Segundo, vai aumentar a serotonina e dopamina também. Se essa pessoa, por exemplo, ela tiver uma genética, tá? E aí a gente já entra no campo da genética nutricional. Se ela tiver uma genética que caracterize ela como uma pessoa que o centro da recompensa dela não funciona direito, o que acontece? Quem tem problemas com o centro de recompensa são pessoas que tendem a desenvolver vícios. Porque ela come um chocolate e isso daí dá um prazer, mas não atinge aquele nível e não se mantém. Então ela vai querer comer outro, entendeu? Ela bebe uma taça de vinho e aquela taça de vinho não dá aquele tchan, entendeu? Então ela, outro. Então essas pessoas que têm problema no centro de recompensa são as pessoas que têm mais tendência a desenvolver vícios alimentares. Por outro lado, alimentos como derivados do leite, tá? Em especial do leite A1, que eu já falei aqui, já fiz uma live a respeito do leite A1, A2, tá? Vocês podem procurar aí na bio que vocês vão encontrar. Pessoas que têm problemas com glúten, tá? Porque o glúten, tanto o glúten como o leite, eles podem produzir uma sequência que a gente chama de pedaços de proteína, são pedacinhos de proteína, que são sequências de aminoácidos, que formam substâncias chamadas de caseomorfina e gluteomorfina. Entende? Então, eu já vi pessoas, assim, principalmente adolescentes, de eu dizer assim, olha, você vai ter que tirar esse alimento durante um tempo, porque isso está te causando a asma, ou está te causando a urticária, ou está te causando a enxaqueca, ou está te causando, enfim, uma síndrome do intestino irritável, e na hora a pessoa fica toda vermelha, tá? E começa a chorar. Eu já vi isso em adolescente. Então, atualmente eu não estou atendendo mais adolescente, porque é muito complicado trabalhar com adolescente. Hoje eu optei por trabalhar com pessoas adultas, né? Que com essas pessoas é mais fácil eu explicar, porque essa questão do mascaramento, da adicção, da propriedade que os alimentos têm de liberar substâncias que afetam o nosso cérebro, podem tornar muito complicado a gente conseguir orientar uma pessoa que tem um problema de saúde complexo, crônico, recidivante, inflamatório, doloroso, a mudar a alimentação. Por isso que existem muitas pessoas que são portadoras de fibromialgia ou de enxaqueca, que às vezes, eu diria para vocês, elas preferem usar o remédio do que resolver o problema, porque o vício alimentar está relacionado com o mascaramento, entende? Então ela tem uma sensação de ganho, de benefício, que é o que acontece. Pensem assim, o cara vai lá e cheira a cocaína, tá? Na hora ele se sente super bem. Nossa, aumentou a dopamina, né? Tá bem pra caramba e tal. Aí o que acontece? 3 horas depois vem uma baita de uma depressão.
3 horas depois vem uma tristeza, um desejo demais, e aí a coisa vai embora, entende? Então esse mesmo fenômeno, ele acontece com os alimentos, acontece com o açúcar. E com o açúcar tem um fator de complicação muito maior, muito maior. O que acontece? O açúcar e os alimentos que contêm um alto índice de açúcar, eles podem fermentar na nossa barriga, porque existem leveduras no intestino, existem fungos no intestino, e esses fungos e leveduras no intestino, eles podem causar a produção de álcool. Olha que loucura, gente! A pessoa se transforma num alambique, todo o açúcar que ela come, todo o carboidrato que ela come, o arroz, o feijão, a beterraba, né? Vai virar álcool, tá? E essa síndrome é uma síndrome muito pouco estudada no Brasil. É uma síndrome que normalmente só se estuda quando tem um problema muito sério, quando é uma coisa exagerada, né? Como é o caso, por exemplo, de problemas legais na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que o indivíduo, por exemplo, não bebe, ele não tem hábito de beber, tá? Ou é pego no bafômetro numa situação em que ele não tinha bebido, mas os níveis de álcool dele estavam altos. Ou essa pessoa apresenta na direção, quando avaliada pelo policial, um comportamento como se tivesse bebido. Desorientação, desequilíbrio, né? Comprometimento neurológico. E aí, quando o cara usa o bafômetro, olhem que coisa louca, quando usa o bafômetro, essa pessoa está com um nível de álcool no sangue muito elevado. E a pessoa sabe que ela não bebeu. Ela sabe que ela não bebeu. Então, essa síndrome é uma síndrome que só é estudada no mundo quando dá um problema forense, um problema legal, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que é viciada em açúcar, na verdade, elas têm o vício pelo açúcar, mas existe a possibilidade delas estarem produzindo álcool no organismo. Aquelas que produzem álcool no organismo, elas vão, de regra geral, sentir fraqueza, sentir dor de cabeça de manhã, aquele gosto de guarda-chuva na boca, como se tivesse bebido. São pessoas que dizem assim, nossa, eu acordei hoje e parece que eu bebi ontem, entende? São pessoas que às vezes têm candidíase de repetição, porque os fermentos, eles acabam, onde cresce levedura, que produz álcool, também cresce cândida. Então, muitas dessas pessoas, às vezes, elas têm cândida de repetição. Na sua maioria são mulheres, mas não necessariamente, tá? Pessoas que têm a síndrome do intestino curto, ou pessoas que fizeram cirurgias para diminuir o tamanho do intestino, podem desenvolver esse tipo de problema. Pessoas que trabalham em instituições onde elas se expõem muito a doces, né? Eu já tive um caso de uma moça que tinha vício ao açúcar. O aspecto dela era o aspecto de uma pessoa assim que bebia todo dia, sabe? E ela, assim, com muita tristeza, confessava que ela não conseguia parar de beber. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que utilizar medicamentos que são medicamentos usados para pacientes viciados em álcool e viciados em heroína, para a gente conseguir ajudar essas pessoas a interromperem esse hábito vicioso de comer aquele alimento que afeta, que danifica, que maltrata, que causa os sintomas nessa pessoa. É incrível, né? A gente imaginar que um alimento pode ter um efeito tão dramático na nossa saúde, mas isso acontece. E isso só é compreendido, só é entendido, porque por alguém que estude isso daí, por pessoas, né, que estudem isso daí. Hoje existem médicos, existem nutricionistas que estudam essa questão, que têm literatura sobre isso, que têm evidências sobre isso. Esse ano eu vou apresentar esse conceito da produção de álcool no intestino no congresso da ABRAN, a Associação Brasileira de Nutrologia. E eu fico muito feliz de poder apresentar isso, não apenas para pessoas que não são médicas, mas para apresentar para a comunidade médica e para a comunidade de nutricionistas, porque com isso a gente vai informar um grande número de formadores de opinião, de pessoas que possam de fato
perceber o quão isso é impactante na vida das pessoas. Eu vou dizer para vocês uma coisa relacionada a essa questão, ao vício do açúcar, que está diretamente relacionado com a questão de crescimento de fungo no intestino, que é o seguinte: quando uma pessoa está viciada em açúcar, tá, ela pode, e aí isso também faz parte do mascaramento, ela pode desenvolver vários sintomas comportamentais e neurológicos que podem confundir o profissional de saúde que está assistindo esse paciente. Essa pessoa pode apresentar alternância de humor. Uma hora ela está super ativa, super feliz, super concentrada, ligada, né? E outra hora ela pode se apresentar com fadiga, com cansaço, com depressão, assim, quase que simulando um quadro de bipolaridade. Aliás, muitos pacientes que têm bipolaridade, eles têm problemas com açúcar, café, tá? E muitas vezes com o que a gente chama de hipoglicemia reacional, ou seja, são pessoas que ingerem um alimento doce e 2 horas depois a taxa de açúcar no sangue dessas pessoas cai. E aí elas se sentem mal, elas se sentem cansadas, elas têm taquicardia, elas têm medo de morrer, elas têm a síndrome do pânico. Aí o que elas fazem? Comem mais açúcar. E aí ela come açúcar, taxa de açúcar sobe de novo, e aí depois cai a taxa de açúcar de novo, que nem um vício, que nem uma cocaína, a pessoa, né? Só que é um pó branco que é ingerido, né? Via oral, não é cheirado, não é injetado no sangue, mas é a mesma coisa, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa tem vício de açúcar, isso pode conduzir essa pessoa a vários problemas, desde obesidade, desde hipertensão, desde ter até síndrome do intestino irritável, até questões relativas ao próprio diabetes, né? Então, vejam que coisa complicada. A pessoa ingere o açúcar, a taxa de sangue sobe e depois o fungo, a levedura que está no intestino da pessoa, come aquilo ali. Você só consegue perceber isso quando você faz uma coisa chamada curva glicêmica de 6 horas. A pessoa tem que ir para o laboratório, tomar o bendito do açúcar, né? E aí vai se medindo a cada 30 minutos essa taxa de açúcar no sangue. E aí o que acontece? No início do exame a taxa de açúcar está normal, a pessoa toma, a cada 30 minutos vai subir, que isso é normal, e depois cai para um valor muito abaixo daquele que foi a saída, tá? Então, quando a taxa de açúcar cai abaixo do normal, o corpo, o cérebro, que depende do açúcar para funcionar de forma adequada, o cérebro se estressa e libera adrenalina, e libera dopamina, e libera cortisol. Por que ele faz isso? Porque a taxa de açúcar caiu e a única forma que ele tem de fazer subir o açúcar é dar um choque de adrenalina, um choque de dopamina, um choque de cortisol, para fazer com que o corpo use o açúcar que está no fígado. Aí o açúcar sobe de novo, ele cai. A primeira vez que ele cai é porque a levedura comeu. A primeira vez que ele sobe é porque você ingeriu o açúcar. Quando ele cai e sobe de novo, sobe porque o seu corpo reagiu à queda. O teu cérebro reagiu à queda da glicose e essa queda da glicose faz com que o corpo libere adrenalina, libere dopamina e libere cortisol. Então, isso faz com que essa pessoa fique o dia inteiro flutuando, gente. Ela flutua, tá? Essas pessoas, elas podem ter o que é chamado de síndrome do médico e do monstro, né? Mr. Jekyll e Dr. Hyde, tá? Ou seja, é aquela pessoa que você chega com ela e fala assim, fulano não sei o que, ela... Entendeu? Caramba, o que houve? Por que a pessoa estava rindo e tal, daqui a pouquinho tá chorando, tá numa boa, daqui a pouquinho tá irritada, tem pensamentos malucos, pode ter crise de ciúme, então é aquela mulher que está com o marido ali, ou o marido está com aquela mulher, e de repente, por nada, alguém passou, olhou e pá, tem uma crise de ciúme, do nada, entendeu? Isso acontece porque a pessoa está tendo uma instabilidade do açúcar no sangue da pessoa, e essa instabilidade no sangue do açúcar da pessoa
ela faz com que os neurotransmissores adrenalina, dopamina e serotonina, tá, e cortisol subam e desçam. Então esse sobe e desce é uma loucura. Isso faz com que a pessoa fique instável, né? Então, como é que tá, Pastor Brinco? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Como é que tá na Califórnia aí? Tudo bacana? Então, essa questão do mascaramento, ela é, assim como eu falei para vocês do café, tá? No açúcar é a mesma coisa. A pessoa está se sentindo mal, está se sentindo angustiada, está se sentindo triste, está se sentindo assim, deslocada, ela pega e joga o açúcar e aí ela eleva a adrenalina, ela eleva a dopamina, ela eleva o cortisol. Porém, esse efeito faz com que ela fique instável, porque o ideal é que nós tenhamos equilíbrio. É o equilíbrio que faz com que a gente consiga suportar as adversidades da vida, as coisas que vão acontecer. Eu estou passando o final de semana agora com um problema. Nós temos um membro da família que ficou doente, o nosso cachorro, né? Nosso cachorro teve um problema oftalmológico e nós estamos lutando com ele, né? Já há 15 dias. Ontem a gente foi fazer uma cirurgia nele, né? Enfim, todos nós ficamos preocupados, sabe? A doença do nosso cachorro causou um sofrimento para todos nós, mas a gente teve a resiliência de fazer assim. O que a gente pode fazer? Nos dói muito saber que ele precisou fazer cirurgia, ele está com o olho, a pálpebra fechada, foi costurada a pálpebra para proteger o olho dele, para ele não se cegar, porque ele é uma pessoa, um ser, né, que não tem racionalidade. Isso nos causa sofrimento. Imagina você, se uma pessoa ela tem um sobe e desce de açúcar no sangue, um sobe e desce de adrenalina, dopamina e cortisol, e essa pessoa se defronta com problemas como esse, que alguém pode dizer, pô, mas é só um cachorro. Depende de como você se relaciona, né? Depende como é que é o relacionamento, qual é o seu entendimento. Nós somos aqui meio índios, tá? Para nós, cachorro é membro da família, tá? Então, um de nós que sofre, para todos nós é um sofrimento. Então, vamos colocar uma outra situação. A pessoa tem uma série, eu vejo assim, muitas mulheres hoje que têm muitas dimensões, as mulheres têm muitas dimensões, né? Por exemplo, a pessoa é profissional de saúde, doutora Lucilete. A pessoa é esposa, a pessoa é mãe e a pessoa cuida da casa, tá? E aí, os filhos dessa pessoa têm problemas, ou os netos têm problemas, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, se ela tiver nesse desbalanceamento dos neurotransmissores, tá? Se essa pessoa tiver problema com açúcar, por exemplo, porque eu estou dando o exemplo do açúcar, mas podem ser outras coisas, tá? Café, pode ser o glúten, pode ser outras coisas, até mesmo excesso de carboidratos, tá? Não necessariamente é o açúcar. Se a pessoa tiver esse desbalanceamento, essa pessoa que está vivendo uma vida que ela poderia enfrentar esses momentos adversos, porque tudo na vida é transitório, né? Nada dura para sempre, tá? Se a pessoa tiver numa situação de equilíbrio neuroendócrino, neuroimunoendócrino, ela consegue fazer isso, porque os problemas na vida eles surgem para que a gente os resolva, né? A gente foi preparado para enfrentar o estresse. O que nós não fomos preparados foi para exagerar em determinados alimentos que podem produzir efeitos deletérios no nosso organismo, na nossa imunidade, no nosso comportamento, na nossa parte endócrina, né? No nosso sistema nervoso. Nós não fomos feitos para isso. Isso acontece porque nós vivemos numa sociedade industrial e a sociedade industrial ela nos oferece tudo em demasia. Se nós vivêssemos como viviam os nossos pais, né? Em que a gente não tivesse tanta oferta de tanta coisa, a gente não teria, por certo, tantos problemas como a gente tem hoje. E eu digo isso porque, sem sombra de dúvida, a alimentação processada, a alimentação industrializada, ela está por trás dessa epidemia de desequilíbrio mental que nós estamos assistindo na adolescência
e na juventude do mundo todo, tá? O mundo todo, tá, está passando por um problema muito sério. Eu diria que o mundo está passando por um problema psiquiátrico. Em especial, as pessoas que se alimentam fora de casa, que vão comer muito açúcar, muito alimento processado, que tem muitos químicos. Os químicos também, eles podem causar esse tipo de reação, né? Eles podem aumentar de forma exagerada neurotransmissores, fazendo com que a pessoa fique hiperativa. Então, existe uma instituição na Austrália, uma fundação, que ela criou o que a gente chama hoje de psiquiatria nutricional, tá? Então, essa instituição, ela estuda a relação entre as dietas equilibradas, as dietas naturais, constituídas de alimentos de verdade, e o impacto que esse tipo de nutrição tem na saúde mental das pessoas. Quando as pessoas exageram no açúcar, quando as pessoas exageram nos alimentos industrializados, a probabilidade das pessoas desenvolverem doenças mentais ou agravarem as doenças mentais que elas já possuem ou que têm tendência a desenvolver, isso tem um efeito, sabe, de provocar essa situação, de dar o gatilho, de dar o start. Então, voltando ao tema da questão do mascaramento das alergias alimentares, muitas pessoas que têm problemas crônicos, esses problemas crônicos são assim, desde de enxaqueca, a problema dermatológico, a fadiga, a cansaço, a dor de cabeça, a fibromialgia, muitas das pessoas, elas podem ser vítimas do mascaramento e ao ingerirem, tá, aqueles alimentos que parecem estar lhes fazendo bem, na verdade esse alimento está desencadeando um processo inflamatório, fazendo com que o corpo reaja produzindo substâncias que vão aparentemente causar um alívio do sintoma, aparentemente causar um mal-estar, ou uma analgesia, como é o caso do café, que a gente, uma pessoa que estava aqui, que está na live aqui, citou, né? Fazendo com que a pessoa tenha um equívoco, ela se equivoca, ela se engana por causa da sensação de bem-estar. Aquilo que parece fazer bem, na verdade, está fazendo mal. Uma vez eu fiz uma live para uma associação brasileira de fibromialgia, tá? Nessa associação tem milhares de pessoas e estavam presentes, acho que mais 140 pessoas mais ou menos, e eu propus para elas fazerem o teste. Escolhi um alimento, elas escolheram o alimento, eu dei 5 alimentos para elas escolherem, elas escolheram o café para elas fazerem um teste, né? A grande maior parte dessas mulheres que eram portadoras ou são portadoras de fibromialgia, elas apresentavam sintoma de melhora quando tomavam café da manhã, né? E pois então, Priscila, que bacana, uma pergunta muito interessante, né? Você sabe, Priscila, que assim, existem vários exames indiretos que podem ser feitos, mas o mais clássico de todos, que existe há 2.400 anos e que foi descrito pelo pai da medicina ocidental, é um teste chamado exclusão e desafio, tá? Que consiste num procedimento hiper simples, tá? Porém, precisa ser feito de forma organizada, tá? Que consiste em a pessoa escolher aquele alimento que é usado com uma frequência muito grande, ou pelo menos eleger aqueles alimentos que são usados todos os dias, ou quase todos os dias da semana, e a pessoa excluir esse alimento durante um período de 4 dias. E no 5º dia, ela ingerir esse alimento em jejum pela manhã e guardar pelo menos um período de 3 horas para observar o que acontece. Por que eu digo que isso precisa ser feito com cuidado? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela vai excluir um alimento. Priscila, isso é muito importante que eu vou te falar. A pessoa vai excluir, por exemplo, ovo da dieta. Ovo é um alimento que muitas e muitas vezes causa problema para as pessoas. E às vezes, por causa da cultura do momento,
Tem muita gente que está comendo ovo pra caramba, porque ovo é bom, ovo faz bem, ovo, né? Enfim, aumenta a massa muscular e tal. Porém, eu digo para vocês, eu vou concluir o raciocínio, tá, Priscila? Que é assim que funciona a coisa aqui. O alimento, para uns, ele pode ser alimento e para outros ele pode ser veneno. E não é eu que digo isso não, tá? Isso daí é um filósofo e poeta, que está aqui o livro dele, tá? Eu estou ficando fã desse cara. Eu sei que vocês não vão conseguir ver aí, mas o nome dele é Lucrécio. Ele escreveu esse livro aqui, de Rerum Novarum, que é sobre a natureza das coisas. Então, o Lucrécio, um século antes de Cristo, já falava que alimento para um pode ser veneno para outros. Então, o Hipócrates já percebia isso daí e criou esse método, Priscila, que consiste em pedir para a pessoa excluir o alimento 4 dias e voltar a usá-lo de manhã. Se acontecer da pessoa ter uma reação, seja ela qual for, as mesmas que são os sofrimentos crônicos dela, ou gases, distensão abdominal, eructações, que são arrotos, né? Ou coceira no corpo, ou fraqueza, né? Ou mal-estar, ou uma agonia, ou uma taquicardia, ou ficar toda vermelha. Enfim, alguma reação acontece e a pessoa percebe que aquele alimento está fazendo mal para ela, ou ela não consegue digerir, tem náusea, tem enjoo. Então, o nome desse teste é exclusão e desafio. Qual é o problema dele? Por exemplo, você colocou aí leite. O leite, as pessoas que vão fazer isso, elas precisam ser orientadas ou por um médico nutrólogo, ou por uma nutricionista que conheça esse método, que tenha aprofundamento nele. Porque às vezes fica difícil a pessoa fazer. Primeiro porque pode acontecer o fenômeno do mascaramento. Né? Puta, eu vou fazer isso daí, será? Aí a pessoa fica 3 dias assim, eu não estou sentindo nada, eu não estou bem, e a pessoa volta a usar. Então o fenômeno do mascaramento pode ser em si um problema para a pessoa fazer o teste de exclusão e desafio. O outro problema é que a pessoa pode achar que o alimento, o leite, ela só vai encontrar no copo de leite, quando na verdade ele pode estar oculto em outros alimentos, em outras preparações, como uma pizza, por exemplo, como um macarrão, né? Enfim, a pessoa pode achar que é só o leite que causa o problema, mas o derivado não, a manteiga, entende? Então a exclusão ela precisa ser feita do alimento em todas as suas formas, tá? Para que essa exclusão seja inequívoca. E aí, quando a pessoa retira o alimento, normalmente nos 2, 3 dias primeiros, regra geral, tá? Existem exceções, sempre existem exceções. A regra geral é que sempre existem exceções, tá? Então, a pessoa retira e ela tem uma crise de abstinência, tá? Os seus sintomas se agravam, ela se sente mal pra caramba, fica sem chão, pode ficar irritada, pode ficar nervosa, e aí quem vai sofrer é o marido, quem vai sofrer é o filho, tá? É o pessoal no trabalho, se ela for chefona, entendeu? Vai dar coice, tá? E tem gente que nesse momento aí quer desistir porque perde o sentido da vida, por assim dizer, né? Então, na própria exclusão de 4 dias, a pessoa já percebe que isso está acontecendo. Aliás, quando a gente vai iniciar um tratamento para uma pessoa que tem um problema muito severo de saúde, um problema muito sério, que a gente precisa realmente excluir, tem o diagnóstico, tá? Quando a pessoa começa, a gente tem que orientar a pessoa que pode acontecer esse fenômeno da abstinência, entende? Então, quando a pessoa vai fazer o teste, esse teste ele tem que ser feito de manhã, a pessoa tem que estar em jejum, de preferência ela deve fazer acompanhado de outros familiares, tá? O que eu quero dizer aqui isso é muito importante, esse teste ele não pode ser feito por pessoas que sabidamente já têm um problema com o alimento, não tem sentido fazer isso. Se a pessoa já sabe que ela tem uma alergia a camarão, ela não vai fazer um teste desse, isso é loucura, vai morrer, tá? Não tem sentido. Esse tipo de orientação ele tem que ser conduzido por um médico ou por uma nutricionista, tá? Eu não estou falando aqui, volto a dizer que fique documentado aqui, eu não estou falando de teste de alergias alimentares imediatas, tá?
teste de alergia alimentar imediata, ele só pode ser feito em pronto-socorro, com UTI, ok? Não se pode fazer teste de alergia imediata, tá? A leite, ao que for, em ambiente que não seja hospitalar. O teste que pode ser feito, tá? Priscila, o teste que pode ser feito com alimentos que são ingeridos todo dia, ok? Ou aqueles que são ingeridos pelo menos 3 vezes ao dia. Aquele alimento que causa reações não precisa testar. Ah, eu sei que quando eu como isso me dá um mal-estar. Não vai testar isso porque a pessoa já sabe, não tem sentido. O teste é para ser feito naqueles indivíduos que se suspeita que aquela ingestão diária ou 3, 4 vezes na semana possa estar fazendo mal para a pessoa. É isso, ok? Então, quando a pessoa vai fazer o teste, ela tem que estar em jejum. O ideal é que ela esteja acompanhada por um familiar em casa e seja num dia tranquilo, porque, por exemplo, a pessoa vai fazer um jejum, está no trabalho, está cheio de pressão, está cheio de coisa acontecendo do lado, entendeu? Não é legal. O ideal é a pessoa fazer no momento que ela possa prestar atenção, num sábado, num domingo. Então, normalmente pedimos para as pessoas excluírem o alimento na terça-feira. Aí vamos lá, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado ela testa, tá? Aí ela pode testar 1, 2, se forem 4, ela vai testando 1 por semana, né? Por isso é que a gente usa outros métodos, tá? Para tentar, digamos assim, discriminar quais são os alimentos que são mais prováveis para a pessoa não perder muito tempo, porque às vezes tem gente que usa vários alimentos, aí vai demorar para ela conseguir entender qual que de fato está causando o problema inflamatório nela. Então, essa questão do mascaramento, ele é responsável por uma série de problemas que a gente tem para orientar as pessoas a largarem do vício dos alimentos. Pacientes que têm espectro autista, por exemplo, são pacientes que eles acabam tendo assim um risco muito grande de desenvolver esse tipo de problema, porque esses pacientes eles já têm alteração no intestino, eles geralmente têm desbiose, eles geralmente têm alteração da permeabilidade intestinal, eles são muito sensoriais. Então, como eles são muito sensoriais, eles percebem demais as coisas, eles têm uma sensibilidade aumentada para as coisas, e aquilo que acontece no intestino deles vai afetar o cérebro deles. Aliás, essa compreensão da questão do intestino-cérebro, eu diria assim, que para mim, a primeira vez que eu me defrontei com essa questão, ela ficou muito evidente exatamente em pacientes autistas na época que eu atendia crianças. Hoje eu não atendo mais crianças, mas eu tive um grande aprendizado em ver a melhora que a retirada de alimentos como glúten, derivados de leite, açúcar e outros alimentos também, por exemplo, tem crianças que não conseguiam suportar, por exemplo, alimentos com açúcares disacarídeos, como por exemplo FODMAPs, né? Então foi um grande aprendizado para mim. Eu consegui perceber o quanto que uma intolerância alimentar, uma alergia alimentar tardia, ela pode afetar o comportamento das pessoas, tá? Eu cheguei a ver crianças que tinham um mau comportamento na escola, e quando você retirava o alimento que estava causando outro problema de saúde, por exemplo, uma asma, uma urticária, uma enxaqueca, o que for, e aí de benefício vinha a informação de que houve um melhoramento na escola, no comportamento, não havia mais violência, não havia mais respostas mal educadas para a professora, ou seja, um claro efeito de benefício no organismo como um todo, e não apenas no problema de saúde que estava gerando aquela inflamação. Então, gente, a conversa hoje foi a respeito de mascaramento da alergia alimentar, um tema fascinante, que fascinou e ainda fascina muitos médicos no mundo que estudam o fenômeno das alergias alimentares tardias, e que é uma coisa que assim merece ser mais discutida, merece ser mais compreendida pela classe médica,
pelos colegas da otorrino, pelos colegas da neuro, pelos colegas da psicologia, pelos colegas da gastroenterologia, porque é uma compreensão, digamos assim, mais profunda do impacto que as alergias alimentares podem ter na saúde humana, em especial nesse momento que a gente vive do desenvolvimento industrial da sociedade, onde as pessoas estão consumindo uma quantidade muito grande de alimentos industrializados, onde a gente está assistindo um declínio da saúde mental dos jovens, dos adultos, em função desses hábitos alimentares não saudáveis. Então é impossível a gente fazer um trabalho de alergia alimentar tardia sem ter o apoio das nutricionistas. Eu me sinto muito feliz porque eu tenho 2 nutricionistas funcionais, a doutora Tássia e a doutora Tatiane, que me ajudam a trabalhar, a torear com os nossos pacientes que são portadores de alergias alimentares tardias, com os nossos pacientes que são portadores de reações adversas a alimentos, com os nossos pacientes que têm vício alimentar. Se não fosse elas, eu não sei o que seria da minha vida. Seria impossível desenvolver esse trabalho. Porque o trabalho do médico, nutrólogo, é fazer o diagnóstico, é estabelecer o que a gente chama de nexo causal. Tá? Se a gente consegue estabelecer esse nexo, a gente consegue estabelecer uma dieta para o paciente, e a nutricionista vem, faz o cardápio, transforma isso numa coisa mais simples, mais logística, mais palatável, mais diversificada, e aí o trem, como os mineiros dizem, anda, tá bom?